respeito do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul, porque o pessoal lá deve ficar preparado para mais chuvas. Árboles que cayeron sobre automóviles, sobre los techos de las casas, dejando importante destrucción, y también sobre los postes de luz. De ahí que todavía hay 500.000 de hogares franceses que no tienen suministro eléctrico. Buenos días, buen día, good morning, buonasera. Para nosotros es un gusto, para Adelat y los 20 asociados que actualmente tenemos, operadores de distribución de energía, es un gusto tenerlos a todos acá. Los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y cada vez más extremos. Y es por esto que en la asociación nos hemos puesto a la tarea durante el 2024 a empezar a analizar, calcular, identificar las mejores prácticas y sobre todo buscar con las autoridades regulatorias los mejores modelos que pueden asegurar cómo las redes de distribución se preparan para estos eventos climáticos extremos. Pues este primer webinar es el inicio de este trabajo. Hemos invitado a expertos en la materia con el fin de empezar a abrir los frentes de trabajo y los aspectos más relevantes que tenemos que considerar. Hemos buscado experiencias en Europa y en los Estados Unidos y pues por eso nos acompañan los panelistas que nos acompañan hoy. Doy las gracias a Mark, que está en Copenhague. Mark es parte del EPRI y han estudiado y trabajado mucho los temas de resiliencia en los Estados Unidos y en Europa, conjuntamente con la IEEE. Doy la bienvenida a Patricia del canal Clima, que es experta en temas climatológicos, quien se encuentra en la ciudad de Río el día de hoy, en Río de Janeiro. Igualmente doy la bienvenida a Jorge, excomisionado experto de la CREC, el regulador colombiano, que se encuentra hoy en Bogotá. Doy la bienvenida a Andrés, que es experto en regulación, que hoy se encuentra en Santiago de Chile y hace parte de la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile. Y doy la bienvenida a Ricardo, que es parte de Abrade y hoy se encuentra en Brasilia acompañándonos. Em Brasília, nesse webinar, ele está aqui conosco. E eu agradeço também a equipe de Adelat que conseguiu organizar e coordenar tudo para que esse webinar seja possível. Então, a Alessandra, do Rio de Janeiro, a nossa diretora executiva, Lucia, Romina, que estão em Buenos Aires, na Argentina. Muito obrigado por estarem aqui. Esperamos que seja bem útil para todos vocês. Las preguntas y todas las intervenciones que puedan hacer a través del chat y que podamos responder nosotros. Doy la palabra a Alessandra. Muchas gracias a todos. Bom dia a todos, buenos dias. Good morning, everyone. Good afternoon. It is a pleasure for me to be here with everyone. I would like to thank everyone from Adelat, mostly Felipe, everyone who's hearing us, all people on the panel here that will definitely make our debate richer. I hope we have a beautiful afternoon for exchange on this issue that is so important, that has become more and more latent
here in Rio, the thermal sensation is of 56 degrees. Gente, aliás, desculpa. grados, así que hace mucho calor. Y en otros lugares como Madrid, donde está Felipe, o Dublín, hace mucho frío, donde está Mark. Así que ahora voy a comenzar. Quiero presentarles a Patricia. Patricia tiene formación en meteorología, egresó de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene una maestría en ciencias atmosféricas por la Universidad de San Pablo. Tiene un MBA ejecutivo en marketing y en gestión de negocios, comercio y operaciones internacionales en la FIA de la USP, la Universidad de San Pablo. Ella posee una amplia experiencia interpretando el tiempo y el clima. É uma profissional e uma amiga que eu conheço há muitos anos, já trabalhamos juntas em muitas oportunidades, e ela faz parte também do Conselho Estratégico da Climatempo, que é uma empresa do grupo Stormgel. Atualmente é CEO do grupo Climatempo. Então, Patrícia, bem-vinda. A pergunta que eu faço para você, né, é a seguinte, vamos lá. Em todo o mundo, temos observado que os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes, intensos e imprevisíveis, ocorrendo em áreas onde normalmente não eram observados. No ano passado, por exemplo, vivenciamos uma série de eventos nos Estados Unidos, Europa e na América do Sul. E temos como exemplo também o ciclone extratropical no sul e as chuvas e ventanias intensas no estado de São Paulo que ocorreram no Brasil. Do ponto de vista meteorológico, é válido afirmar que esses eventos realmente estão se tornando mais críticos? Em caso afirmativo, existe uma correlação deste fato com o aumento da emissão dos gases do efeito estufa? Bom dia a todos, boa tarde, para quem está em fusos diferentes, mas muito bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a Alessandra pelo convite, a Adelate, a Alessandra em especial. Como a Alessandra falou, a gente já trabalhou em várias empresas juntos com essa prestação do serviço meteorológico, né? Bom, enfim, desde que eu comecei a trabalhar já são mais de 30 anos. E, Alessandra, a primeira resposta que eu tenho para te dar é que eu vejo coisas hoje que eu nunca vi antes. Então, assim, as coisas estão mudando. Em algum momento do passado se falava que isso poderia ser relacionado a ciclos da Terra. Até algum momento isso é verdade, mas hoje a gente sabe, tem metodologia para isso, para afirmar que a gente está sofrendo os efeitos das mudanças climáticas. Eu vou botar a minha apresentação para ficar um pouco mais claro, porque meteorologia às vezes é um pouco complicado, então eu prefiro fazer isso com uma apresentação. Eu acho que eu já tenho autorização para fazer isso. Deixa eu só... Não. Eu não consigo... eu tenho que abrir pelo Zoom. Eu acho que agora eu consigo. Nunca é uma coisa simples essas apresentações, é sempre um momento constrangedor. É sempre uma tensão, né? Mas agora eu sei que eu já estou compartilhando minha tela, até que não foi tão lenta. Você falou de mudanças climáticas e efeito estufa, né? Então, vamos explicar primeiro o que é esse tão falado efeito estufa, super rapidinho. A Terra ela funciona como se fosse uma estufa, como se realmente a gente tivesse um telhado. E aqui tem exemplificado essa estufa. Então, a gente recebe a radiação do Sol em ondas longas, ondas curtas, desculpa, isso não é muito importante, mas uma coisa que é interessante é que o Sol não aquece o ar. Isso é uma crença que as pessoas podem ter. O ar ele é péssimo condutor de calor, então o Sol não aquece o ar. O que o Sol faz? Ele aquece a superfície da Terra. E a superfície da Terra devolve esse calor, ele recebe num espectro de UV e entrega em outro, que são as ondas longas. Quanto mais eu reforço esse meu telhado, menos eu consigo dispersar esse calor que eu recebo. Então, o que a gente tem feito?
esse telhado ele é super importante. Se a gente não tivesse esse telhado, né, a Terra seria pelo menos 33 graus mais fria do que ela é hoje. Então, seria muito difícil a gente viver na Terra. Mas o telhado, ele de alguma forma mantém o calor retido na Terra, só que o que a gente tem feito é reforçar com esses gases que a gente emite, que não são naturais, são os gases de efeito estufa. Até um determinado momento é natural, mas a gente, usando a queima de carbono, enfim, a queima de combustível fóssil e tudo mais, a gente, metano, de alguma forma também com agricultura, com algumas outras coisas, e o próprio vapor d'água. A gente vai reforçando esse telhado e mais calor vai sendo retido na Terra. Então, esse é o efeito estufa. É uma realidade? Sim, é uma realidade. Não há como negar. Foi declarado no começo desse ano de 2024, confirmado que 2023 foi o ano mais quente em recorde medido pela NASA. E isso a gente tem as medições desde 1800 alguma coisa. Então, como medição, hoje a gente usa satélite para fazer essa média, mas enfim, metodologias super reconhecidas e super confiáveis, e não há dúvida, nós estamos aquecendo a Terra. Não há mais dúvida de que também que o aquecimento global é uma realidade. Isso proporciona as mudanças climáticas. Se você aquece uma região, ela vai apresentar climas diferentes. E para vocês terem uma ideia, que tem os dados desde 1850, e vejam como 2023, a partir do meio do ano, ele foi muito mais quente. Então, não há dúvidas. As mudanças climáticas, a Terra está aquecendo, são dados, contra dados não há argumentos, são dados, a Terra está aquecendo e isso provoca as mudanças climáticas. Aqui eu concentrei, por causa do nosso tempo, em eventos acontecidos no Brasil no ano passado, e fiz questão de deixar essa que fala da seca. Normalmente o que a gente tem são os temporais, eles realmente estão mais intensos, as ondas de calor estão mais intensas. No ano passado, no Brasil, nós tivemos 8 ondas de calor, um número muito maior do que o normal seriam 3 ou 4, a gente teve mais do que o dobro, e essa intensidade muito forte. Então, quando a gente tem essas tempestades mais fortes, o que acontece? Aqui está citado, milhares sem energia, de norte a sul do Brasil. Isso se propaga por todo o planeta, não é só Brasil, é América do Sul, é Europa, é América do Norte, enfim, de uma forma geral, os eventos estão cada vez mais extremos. Esse ano, particularmente, a gente tem uma contribuição que é o El Niño, né? O El Niño é o aquecimento anormal de uma parte ali do Oceano Pacífico, e a gente tem esse aquecimento aqui nessa região. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de superfície, mas vocês imaginam o que é aquecer 2,5 graus a mais uma região do Oceano Pacífico, né? É uma área enorme, a gente está colocando uma energia enorme para ter esse aquecimento. E, enfim, o El Niño tem suas consequências, principalmente aqui no Brasil, de uma forma geral, mas, por exemplo, no Peru a gente tem um trimestre de verão mais chuvoso e mais quente, o sul do Brasil é extremamente chuvoso, temperaturas mais elevadas de uma forma geral no planeta. Isso até contribuiu com as nossas ondas de calor. Mas o mais interessante é que esse El Niño ele tem data para acabar, né? A expectativa, a previsão é de que lá para março, abril, a gente o El Niño já decline. É um El Niño forte, a gente está no El Niño forte e ele vai declinar, né? E muito provavelmente o próximo período úmido, o próximo verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, vai ser sob influência de Laninha. Então, assim, há uma variabilidade muito grande com as consequências. Bom, o tema clima não é um tema, os eventos extremos, definitivamente, esse não é um tema novo e nem de pouca discussão. Esse é o resultado do Global Risk Report, que foi divulgado essa semana lá no Fórum Econômico Mundial, que está acontecendo em Davos, e 66% dos entrevistados, foram 1.490 entrevistados de várias áreas e de todo o planeta, da área de educação, de academia, da área de governo, da área de negócios, enfim, e 66% enxergam como maior risco os eventos extremos, que eu afirmo para vocês são cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Bom, eu vou falar muito rapidamente aqui sobre um projeto. Queria agradecer ao Lucas Costa Amado, da CPFL, que permitiu que a gente mostrasse. É um projeto de pesquisa e desenvolvimento, mas os resultados são muito interessantes, os primeiros resultados são muito interessantes. O que a gente fez? Como é que a gente avalia? Porque
a gente está falando de resiliência, a gente tem que falar do futuro, né? A gente tem que tornar as redes cada vez mais resilientes e como fazer isso, sabendo o que vai acontecer, né? Então, o que a gente pega? A gente pega o histórico de dados, a gente testa, tem muitos modelos numéricos são equações, milhares de equações que você coloca numa sequência e você tem os resultados do futuro, planejamento para o futuro. Então, a gente usa os dados do passado para encontrar os melhores modelos, os modelos que para uma determinada região conseguem fazer as melhores previsões, joga os dados do IPCC e aí a gente tem as projeções climáticas para o futuro. A gente fez isso nesse exemplo para a precipitação, vento, rajada de vento, ou vento extremo e a temperatura. E aqui, rapidamente, são um pouco dos impactos. Então, isso é possível de se prever. De 2021 a 2030, seguindo as classificações, seguindo os melhores modelos, a gente já sabe que Campinas, Agudo, Lençóis Paulista, São Pedro e Piracicaba são cidades que, de 2021 a 2030, vão aparecer com problemas. Depois de 31 a 40, Viradouro, Pitangueira, Jabuticabal, Brodowski, Ribeirão Preto, são cidades que estão aqui marcadas, têm uma graduação. Por exemplo, tem cidades que têm um risco muito baixo, mas tem outras cidades que a gente entende que têm os riscos climáticos muito altos e relacionados à resiliência, e aí de 41 a 50 outras cidades. E a mesma coisa vale para o Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que essa região aqui do sudoeste do Rio Grande do Sul, por onde entram todos os sistemas, os ciclones, as frentes frias, eles entram por essa região, são as áreas que estão no maior risco. Então, assim, a minha mensagem sim, está acontecendo, sim, vai piorar e a gente tem que tomar as providências e existe a possibilidade da gente prever de uma forma global quais são as áreas que vão ser mais atingidas pelas mudanças climáticas. Eu preciso agradecer, então, como eu falei, foi um projeto de P&D, Resiliência e Redes Elétricas, com apoio técnico financeiro do CPFL, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Climatempo. Acabou-se o meu tempo, com certeza. Muito obrigada e eu estou aberta a perguntas. Obrigada, Patrícia. A gente depois vai passar por uma fase de chats, de perguntas, com certeza vão surgir perguntas para você. Bom, pessoal, eu vou mudar agora o idioma, vou falar um pouquinho em inglês para apresentar o Mark. O Mark Granagan is a fellow He's a fellow at the Electrical Power Research Institute, EPRI. He coordinates with research sectors at EPRI, as well as technology innovation, working from the EPRI Europe office in Dublin, Ireland. He's an IEE, which is the Institute of Electrical and Electronics Engineers Fellow, and in 2014, he received the Charles Proteus Steinmetz Awards for his experience and dedication to power engineering standards development. Prior to joining EPRI in 2003, he was the VP of Electrotech Concepts from 1988 to 2003 and a manager at McGraw Edison Cooper Power in Canonsburg, Pennsylvania from 1978 to 1988. Mark has a Bachelor of Science and Master of Science in Electrical Engineering from the University of Toledo. He has a Master of Business Administration degree from the University of Pittsburgh. Mark, thank you a lot to join us. And I have a question to you regarding this all these movements of weather that Patricia pointed out. So let's now move to the electro industry. The investments for improving the resilience of networks are substantial, as are the expected benefits. What efforts have been made to measure the expected benefits of these investments in a cost-benefit analysis? And how does the increasing electrification of networks and the emergence of microgrids and electric communities impact the required investments to enhance resilience? Thank you very much, Alessandra. And thank you to Patricia for setting the stage on the importance of
climate change and the increasing number of serious events that can impact the resilience of the electric grid. And as Alessandra mentioned in the question, it's really critical that we have tools to evaluate different alternatives for investing in improving resilience and doing cost-benefit analysis of those options. So I'm going to try to share my screen and see if that works here. It work okay? I can't really tell. Yes, it is, Mark. Okay, good. So I want to address both of those parts of the question. One is doing the cost benefit analysis, which really means that we need to be able to put a value on resilience. And that's a challenge because it involves events that are relatively infrequent compared to our traditional reliability metrics of number of interruptions and number of minutes that are interrupted. And we have tools like the ICE calculator that are used to evaluate the cost of these traditional reliability events, but we don't have good tools for evaluating events that don't happen very often, but the impacts of those events are very large. So the value of resilience is a research topic that we're working on very actively. We have a white paper that we've published at EPRI based on work of an interest group and working group from national labs in the US and utilities and policy folks to look at what the challenges are in putting a value on resilience so that we can plug that into the cost benefit analysis approaches, which is really critical. And one of the things that we want to include in that value of resilience calculations are metrics for the equitably investing in resilience. So making sure no one gets left behind and we don't only improve the resilience of some parts of the network, but other parts of the network with poorer customers might not be improved. So we call it equity-focused metrics are also important and it's being worked on by the national labs. I think it's important to put this in perspective with respect to the energy transition and the decarbonization efforts that we're doing. And that was part of the question. As we work on decarbonization, that means integrating more renewables, and it means electrifying as much of the energy system as possible. So as we electrify transportation and we electrify heat, it means that the impact of resilience events will be even greater. So the cost of resilience events increases as we move down the energy transition path and make more and more of the energy system electric. So resiliency becomes increasingly critical as we go forward. What we need to do, and we have a project at EPRI called Climate Ready for developing a framework for evaluating resilience investments. So, and looking at metrics that involve both the impact of events, whether they be floods or winter storms or hurricanes or tornadoes, or other events that can impact the grid. What is the impact on the grid, but also what is the societal impact? And that has to be involved in our value of resilience calculations, are both the grid impacts and the societal impacts. And then we can evaluate the different options for improving the performance and comparing those investment options in a standard framework. And one of the things that we want to make sure that we do is evaluate solutions across the full spectrum of options, the generation systems, the transmission and distribution systems, but also the customer systems and community systems. So that's the second part of the question that I wanted to address is looking at trends for improving resilience at the local system level.
microgrids for communities, microgrids for individual homes, and making that part of the resilience investment strategy. And you can see we have in many states in the US on the left-hand side here, this is Maryland has significant initiative around microgrids for local communities. You may be familiar with the fact that the Department of Energy in the US just announced 85 different projects around the country there where they're investing $3.5 billion. And many of those projects are focused on resilience. The program's called the Grid Resilience Investment Program. And many of the projects involve local microgrids to improve resilience and evaluating metrics for the performance of those microgrids. So watching those projects, there's a lot that we'll be able to learn as they go forward. It's a significant priority internationally as well. In Europe, where I am now, we're working on a roadmap for the policy and the regulatory framework that makes energy communities possible. And these energy communities can be for decarbonization objectives, but also incorporate resilience objectives. So local resilience priorities. And also it illustrated it's a very important topic in Australia as well. I think Australia is a good place to look for examples of what's being done with microgrid investments as part of overall resilience performance. One of the reasons that Australia is a good example is because they've come so far in terms of distributed solar and storage. And that's really a key to taking advantage of distributed resources to make those distributed resources part of resilience solutions. So as we get more distributed resources like in Hawaii, where rooftop solar is so prevalent, and we add storage to that equation, then we can make local resilience solutions much more economically. We're seeing that in Puerto Rico, and we're seeing that in many places in the world where the distributed generation is being justified as part of the energy supply picture, but to take advantage of it for resilience becomes an important additional objective. So my last slide just illustrating some of the requirements that we have to work on to make this, we call it a shared energy economy, making the customer and the community part of the solution for overall grid resilience. And we need regulatory approaches to evaluate and justify the investments that are needed to integrate the customers. We need planning solutions at the grid level. We need customer engagement. We need to work with the companies that are supplying these solutions. We call it affinity partnerships on a service basis. And we need to make all this work together with these distributed resources and the operation of the grid we call the integrated grid. So those are some of the things that I think are really important as we look at the value of resilience and the metrics, but also including customers and communities in the solutions. Thank you very much for that. And I will stop sharing. Thank you. Thank you a lot, Mark. There we go. Okay, Very so thank you very much. I look interesting. forward to the questions later. Thank you a lot, Mark. Very interesting presentation. I'm sure we will have questions because we have a lot of challenges. So now I'm going to present Ricardo Brandão and move to Portuguese again. Ricardo é o diretor executivo de regulação da ABRAD. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Stanford, foi membro do Conselho de Administração da Eletrobras de 2019 a 2021, é consultor jurídico geral da Eletrobras, foi consultor jurídico geral da Eletrobras de 2018 a 2019, foi assessor especial do ministro de Minas e Energia de 2017 a 2018, procurador-geral da ANEEL de 2012 a 2015, subgeral de 2004 a 2010. Ricardo é bacharel em Direito pela UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, especialista em Direito Regulatório de Energia Elétrica pela UNB,
pesquisador do Grupo de Estudos de Direito da Energia, que é o GEL, da UNB, e professor convidado do MBA Executivo em Negócios do Setor Elétrico da FGV. Ricardo, é um prazer estar aqui com você. Bom dia. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: a regulação brasileira de energia elétrica trata do atributo da confiabilidade, estabelecendo metas, inclusive dispostas nos contratos de concessão das distribuidoras. No entanto, o conceito de resiliência ainda é pouco explorado. Então, vamos começar pela definição, né? O que é confiável? É a rede que apresenta um bom desempenho frente a eventos de alta probabilidade e baixo impacto, e utiliza métricas que são os indicadores de duração e frequência, que são o DEC, o FEC, o DIC, o FIC. Agora, resiliente é a rede que apresenta um bom desempenho frente a eventos de baixa probabilidade e alto impacto, dados os tempos prolongados de interrupção até a recuperação da infraestrutura. Ricardo, que desafios regulatórios você enxerga para incentivar uma rede de distribuição de alta resiliência no contexto climático atual? Obrigado, Alessandra. Faço uma saudação a todos aqui pela oportunidade também da gente discutir esse tema. A gente, no Brasil, tem um modelo de regulação por incentivos em um regime de price cap já consolidado há mais de 20 anos, né? Então, a gente foi estressando os níveis de eficiência e uma regulação já bastante sofisticada, mas a gente já vem travando uma discussão e uma reflexão, de fato, sobre hoje o nosso modelo de qualidade, como você colocou, é baseado em poucos parâmetros, né? São poucos indicadores de qualidade e, essencialmente, esse que é mais medido, né, pela duração e frequência. Mas numa rede, né, que começa a ter uma integração cada vez maior de recursos energéticos distribuídos, a gente já percebe, isso é um ponto de estudo aqui da ABRAD, seria importante serem criados novos indicadores, e esse ponto da resiliência é um que sempre nos chamou a atenção, tempos de resposta, atrelados a uma remuneração por performance das distribuidoras e não num modelo de price cap puro como a gente tem hoje. Então, esse é um debate que já estava colocado, né? Mas os eventos, né, que ocorreram aqui no Brasil, especialmente no segundo semestre do ano passado, né, com ciclones no Rio Grande do Sul, né, que é algo que não é típico da nossa situação climática, e eventos muito severos na cidade de São Paulo, né, aumentou ainda a percepção de que a gente precisa de alterações no nosso modelo regulatório, né, não só para que a gente possa estimular as empresas a buscarem investimentos que aumentem a resiliência da rede, mas que, de fato, tenham indicadores e parâmetros que também cobrem das empresas e tenham incentivo para que isso aconteça. Então, a nossa percepção é que a regulação hoje ela é muito insuficiente para enfrentar essa situação. E justamente por isso que a gente abriu duas frentes de estudos que a gente quer trazer para o regulador, a ANEEL, que essencialmente devem apontar aí, acho que, 4 frentes, né? Uma, de fato, é pensar em padrões de construção para novas redes de distribuição que sejam mais resilientes, né? Uma coisa são redes construídas para ventos de 80 km por hora, e a gente começa a se deparar com vários eventos, né, mais recentes, passando dos 110, 120 km por hora, e as redes não foram construídas, pensadas para suportar esse tipo de situação. Então, a gente precisa buscar
né, e identificar, e a gente vai procurar os melhores padrões, as melhores práticas, né, no Brasil e do mundo, para que a gente possa buscar novos padrões de construção mais resilientes, né? Mas, independente disso, e naturalmente, às vezes, em grandes cidades surgem os temas de aterramento de redes, porque no Brasil, mais de 90% das redes são aéreas, né? E substituir essa realidade, depois da rede já construída, a situação que a gente tem hoje, é muito caro e certamente tem soluções mais baratas, especialmente em curto prazo. Então, nosso segundo eixo é buscar mecanismos que tornem as redes aéreas atuais mais resilientes, né? O nosso estudo certamente vai focar em soluções de tecnologia, né, para redes inteligentes e que possam ter tempos de resposta e monitoramento remoto, capacidade de auto-estabelecimento, né, de self-healing, mas também padrões de gestão, até mesmo de campo, de equipe, que possam aumentar essa resiliência das redes existentes, ainda que elas tenham essa característica de rede aérea. Um elemento neste ponto que a gente vai buscar da experiência norte-americana, que a gente identificou ali algumas semelhanças com o Brasil, né? Que é uma grande rede aérea, uma território tão grande quanto o nosso, e com eventos, né, furacões como esse, muito mais frequentes e já uma experiência em cima disso. Uma dessas experiências que a gente vai tentar estudar e depois buscar adaptar aqui é do RMAG, o RMAG, que são Regional Mutual Assistance Groups. É um modelo de compartilhamento de equipes multi-utilities, né? Não só entre distribuidoras de energia, mas de gás, até mesmo de saneamento, porque quando eles têm eventos como esse de furacão, normalmente todas essas infraestruturas são muito afetadas, né? Então, antes que a gente queira reinventar a roda, a gente vai buscar dessa experiência o que a gente pode trazer aqui. A gente viu, por exemplo, nesses eventos em São Paulo, que mesmo com toda a mobilização de equipes disponíveis na distribuidora, naquele momento de crise havia uma necessidade de uma equipe maior, de mais equipamentos, mais carros. E uma forma, talvez mais eficiente de se buscar isso é a busca de uma capacidade ociosa de outras distribuidoras. Isso não é simples, porque envolve empresas com padrões de atuação, de equipes de treinamento diferentes, né? E tem também uma questão de ressarcimento mútuo de custos e até o tratamento regulatório do ponto de vista de tarifa, mas a gente entende que esse é um caminho importante para ser explorado, né? Porque ao invés de uma empresa ter uma capacidade ociosa esperando um evento como esse, que vai, na verdade, só encarecer a tarifa, né? A gente pode ter uma utilização entre as distribuidoras. Uma terceira vertente é na questão de modelos preditivos de clima, né? Uma coisa é a gente ter modelos, às vezes alguns bem sofisticados, de previsão, de forecast como um todo, até com foco em preço, e outra coisa é uma modelagem mais precisa, né, de 6 horas de antecedência. Às vezes é o que é necessário para que uma distribuidora possa se preparar e mobilizar as suas equipes. A gente busca também experiências nacionais, né, bem-sucedidas, que combina não apenas informações de satélites com uma rede de sensores locais,
Agora, o desafio é transformar isso numa integração de dados e uma integração de dados que possa se tornar um sinal de alerta e, eventualmente, um compartilhamento entre as distribuidoras. A gente tem aqui no Brasil 51 concessionárias de distribuição. Um compartilhamento dessas informações entre as distribuidoras, que hoje, às vezes, acontece de uma forma informal, né? Uma empresa do mesmo grupo no Rio Grande do Sul faz um alerta para uma outra empresa em São Paulo, que em poucas horas uma tempestade que acabou de passar por ali vai chegar em São Paulo, mas a gente quer que isso seja de uma forma organizada, né? E não apenas entre empresas dentro do mesmo grupo econômico. E um quarto elemento, né, é uma reflexão também sobre o manejo da rede de árvores, né? Não só a questão de poda de árvores, que a distribuidora já faz, mas a gente viu nesse evento em São Paulo, que se repetiu no Rio 3 semanas depois, uma queda de 1.400 árvores no perímetro urbano que caem sobre uma rede aérea, né? E aí não é só uma questão de falta de poda, são árvores que foram arrancadas e caíram em cima da rede e obrigaram, então, uma reconstrução da rede. A gente, naturalmente, vê que isso acontece em outros países. Mas uma discussão que se buscou, e um dos parâmetros que se utiliza e que a gente vai tentar explorar melhor, é uma legislação do Estado do Paraná, que não é só, como eu falei, de poda, mas eventualmente identificar árvores que não são compatíveis com aquele desenho urbano. Uma árvore de 20 metros, uma calçada de uma grande cidade, talvez não seja compatível. E não é que a gente queira retirar a arborização, que é importante numa cidade, mas utilizar projetos já bem-sucedidos de florestas urbanas, em que você substitui aquela árvore de 15, 20 metros por uma árvore de um porte mais compatível, 3 metros, né? Ao mesmo tempo em que você planta outras 3, 4, 5 árvores naquele período, criando florestas urbanas, né? Para você manter tanto a questão de clima como de captura de carbono, mas ao mesmo tempo em que você tem uma rede que é espécies, né, de árvores que sejam mais compatíveis com a realidade de grandes cidades. Isso é uma dificuldade porque hoje as prefeituras elas não conseguem simplesmente arrancar uma árvore porque tem uma série de restrições, até mesmo ambientais, né, que impedem que ela tenha licença para fazer isso. Por isso que é necessário uma legislação mais compreensiva e que tenha o apoio das distribuidoras, porque a gente tem gente em campo, tem know-how e tem até disponibilidade de, como em alguns projetos pilotos, de fornecimento de mudas, né, dessas novas árvores. Então, a gente vai trabalhar em estudo nesses 4 eixos e a nossa ideia é que esses estudos sejam levados para o regulador, depois isso se transforme nas necessárias alterações na regulação para que a gente possa, então, dar esse passo adiante, né? E aí a gente, em até 2 anos, que é o que a gente imagina que é o tempo de maturação desses projetos, e transformar isso numa nova regulação, a gente já tenha um cenário muito mais preparado para enfrentamento desses eventos extremos. Ótimo, Ricardo, muito obrigada. É interessante porque o clima é tão importante que um evento climático vai levar a uma reorganização de todo um processo regulatório, né? E realmente os impactos são imensos em investimentos, em custos também. Eu me lembrei, para avisar a todos, que a gente vai estar postando aqui no chat alguns artigos que a gente coletou sobre os assuntos que a gente está conversando. Então, esse, por exemplo, que é o RMAG, né? Que são os Mutual Assistance Group, Regional Mutual Assistance Group. O Mark trouxe um artigo muito interessante da EPRI, e a gente vai estar compartilhando também pelo chat, tá bom?
Então tá, Ricardo, depois a gente volta a falar mais. Eu vou agora mudar novamente aqui o idioma para o espanhol, né? E eu vou então apresentar o Andrés Vissan. O Andrés é engenheiro civil eletricista da Universidade de Chile e MBA da Universidade Adolfo Ibáñez, com ampla trajetória no setor energético, com experiência em regulação e desenvolvimento do setor. Se ha desempenhado em diferentes empresas, tais como Enel, Colbún e Saesa, assumindo responsabilidades tanto em Chile, Espanha, Itália e para a Latinoamérica. Desenvolveu diversas iniciativas regulatórias, projetos e processos de compra de ativos em Latinoamérica, em generação, transmissão e distribuição, que se han traduzido em cambios de leis e normativas. Atualmente, é o diretor de estudos de Empresas Elétricas AG, grêmio que reúne as empresas de distribuição elétrica de Chile. Andrés, um gusto estar aqui com você. Eu vou, então, anunciar a pergunta que tenho. Vamos lá. Andrés, como a regulação da energia elétrica em Chile atualmente incorpora a resiliência e o reconhecimento tarifário e que está haciendo para considerar o impacto de los eventos climáticos extremos em las redes de distribuição? E pode proporcionar-nos alguns exemplos de eventos climáticos mais significativos que han ocorrido em Chile em los últimos anos, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Un gusto y muy agradecido por poder participar y poder compartir la experiencia desde este lado del mundo. Voy a compartir, déjenme ver aquí. Ustedes me dicen si se ve. Espérate. Sí, es momento de suspense. Sí, ¿no? Exacto. ¿Se ve o no? Sí, sí. Y aquí voy a ver si puedo... Momento. Aquí. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Bien, estupendo. Oye, entonces, para responder a tus preguntas, yo creo que lo primero es partir, siempre cuando hablamos de resiliencia, empezamos a hablar de los dramas y las tragedias del cambio climático. Entonces, Andrés, discúlpame, ponlo en esta parte de la pantalla, entonces ponlo en pantalla completa, por favor, tu presentación. Espérate, vamos a hacer algo, dame un segundo. Creo que es porque compartiste la pantalla, la ventana que te queda a ti, Andrés. Creo que debes compartir la de proyección. A ver. Voy a salir. Ok. Ya, tienes que compartir esta y debes entrar otra vez a compartir la que sigue. A ver, solo un segundo. Ahora sí. ¿Ahí sí? Perfecto. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, como decía, vamos a partir hablando de cambios climáticos acá en Chile. Siempre cuando hablamos de resiliencia, como que partimos hablando de los dramas y de los temas climáticos, y vamos a hacer lo mismo ahora, ¿no? No nos vamos a desviar de ese guión. Entonces, no sé por qué no. Ahí sí, estaba la parte final. Entonces, por ejemplo, me quiero referir a una nevada que hubo en Chile hace como unos 5 o 6 años, que fue tremenda, que llegó al centro de Santiago. Santiago, quienes han estado acá en Chile, es un clima templado, es como bastante más, una ciudad bastante más de clima templado, y de repente nos vimos inmersos en una tormenta de nieve, como no se veía hace mucho tiempo. Ahí se puede ver un rinconcito del teleférico de San Cristóbal, y abajo cómo se ve la ciudad normalmente. Entonces, ¿por qué quería traer a colación este evento climático? Porque es un evento que pasa una vez a las 1000, es un evento que pasa muy pocas veces, ¿ya? Hablábamos hace un rato atrás de la infrecuencia o la poca frecuencia. Este es un caso
muy clásico acá en Chile, de situaciones que se dan muy pocas veces, pero que se dan. ¿Ya? Yo solamente en los tiempos que he vivido en Chile, recuerdo solamente 2 eventos de este tipo, pero cuando pasaron fueron tremendos. En contrario, tenemos otro tipo de eventos, y este pasó justo el año pasado, que estos son unos 200 kilómetros de Santiago. Nos encontramos con avenidas tremendas que dejaron unas inundaciones gigantescas, muy parecidas quizás a las que ustedes se vivieron en Brasil hace unos meses atrás. Pero esto es debido a un efecto, digamos, bastante, digamos, conocido, que hemos ido siendo testigos acá en Chile, que es lo siguiente. Debido al cambio climático y a los cambios en la temperatura, la cota de nieve suele ser más alta. Y al hacer así, lo que pasa es que cuando nieva y vuelve el calor después, derrite la nieve mucho más rápido. Entonces los cauces de los ríos nos estamos encontrando con situaciones en las cuales tenemos una variabilidad mucho más alta y mucho más importante. Y finalmente tenemos un tema que suena a contraste, pero también hemos tenido años y años de sequía. Entonces llevamos prácticamente desde el 2000, casi 10 años de sequía, y eso ha tenido un impacto en los bosques, que tenemos mucho bosque seco y tenemos mucha vegetación seca. Esta variabilidad ha cambiado también la vegetación, y eso también tiene un efecto, o está teniendo un efecto, ya sea en los incendios forestales o en su defecto también en todo lo que significan las redes. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar mucha más probabilidad de tener árboles secos que se pueden caer sobre las redes. Entonces, ¿por qué aquí mencionamos la palabra internalizar la realidad? Y voy a entrar a la segunda parte de tu pregunta, Alessandra, que yo creo que cuando hablamos de resiliencia, ¿ya? Yo creo que es un término que todo el mundo entiende que está bien y que tenemos que internalizarlo y que tenemos que ir para allá. Pero cuando hablamos de resiliencia, y me quiero centrar en esta frase que personalmente me encanta, ¿ya? Que habla de cuando nosotros hablamos entre lo que es eficiencia y eficacia, ¿ya? Cuando hablamos de eficiencia, tratamos de hacer bien las cosas al mínimo costo. Usamos los recursos mínimos. Si vemos la definición de la RAE, es que es recurso mínimo para lograr un objetivo. Entonces, vamos siempre a la excelencia en eficiencia. En cambio, eficacia es cuando queremos hacer las cosas o tenemos que hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, la pregunta es, ¿dónde nos enfocamos? ¿Nos enfocamos en la eficiencia o en la eficacia? Y lamentablemente aquí tenemos una dicotomía, tenemos aquí un doble pensar en el cual queremos ser eficaces en combatir la resiliencia, pero seguimos parados en paradigma y seguimos parados en mentalidad de eficiencia. ¿Y por qué hago esta reflexión? Por un tema muy particular, por el estado de la regulación chilena en materia de distribución, que tenemos un problema, que esta realidad no la tenemos internalizada todavía. Entonces, escuchaba a mi colega ahí de Abrade, ¿no es cierto?, hablar de 4 pilares de trabajo, y eso está genial. Nosotros también, desde acá, desde el gremio, también impulsamos, ¿no es cierto?, que hay que trabajar en estos temas, ¿ya? Pero lamentablemente tenemos un marco regulatorio que tiene más de 40 años que no ha sufrido mayores modificaciones. Es estable, pero también el problema es que es muy rígido. Entonces, el modelo, o lo que tenemos hoy día, es un modelo que está enfocado en la eficiencia y no en la eficacia. Entonces, en el pasado fue muy bueno, porque nos permitió lograr una cobertura y un acceso a la electricidad para todas las personas bastante buena, pero en el pasado. Y hoy día, de cara a la transición energética y de cara a lo que viene con el cambio climático, con los eventos que les mostraba anteriormente, vemos que el modelo se nos está quedando corto, ¿ya? Es un modelo que está siendo insuficiente, porque con dificultad está resolviendo los problemas actuales, ¿ya? Pero no está incorporando la variabilidad climática y la variabilidad del entorno. De hecho, más, les comento, y ahí lo mencionó también, se mencionó en Chile, el 90% de la red de distribución son aéreas. Entonces, estamos mucho más expuestos en un 90% a una variabilidad climática alta.
¿ya? Y estamos inmersos, yo creo que esto es también un tema transversal para toda para toda regulación, digamos, pero más que nunca hoy día estamos inmersos en el dilema de la tarifa, ¿ya? Debido a, yo creo que a cambios de la cultura, de la sociedad, nos dicen, yo quiero todo o quiero la mejor prestación, pero al mínimo precio. Y cualquier elevación del precio, cualquier aumento del costo de lo que significa el prestar el servicio de electricidad, se traduce en que tiene un costo económico para la familia y tiene un costo político. Entonces, nuestro gran desafío es cómo transformamos este riesgo de del cambio climático, internalizarlo en las redes, pero también equilibrarlo con la tarifa. Hoy día estamos en un mundo donde estamos centrados en la eficiencia y no en la eficacia, y nosotros deberíamos mutar a un modelo en la cual privilegiemos la eficacia, ¿ya? Pero siempre manteniendo un grado de eficiencia. Entonces, y para terminar, ¿qué nosotros promovemos desde el mundo de la distribución? Nosotros decimos de que es necesario revisar este marco regulatorio completo, ¿ya? Y principalmente reconocer el tema de las redes reales, más que pensar en redes teóricas eficientes, ¿ya? Pensar en lo que hay hoy día, porque es la forma en la cual nosotros podemos enfrentar la resiliencia y el cambio climático y poder desarrollar redes lo suficientemente robustas y flexibles. Ahora, pero obviamente nunca abandonando nuestros objetivos de eficiencia. Lo mismo desde el punto de vista de que esta mayor robustez la podamos traducir en las personas como desarrollo de nuevas tarifas, es decir, permitir a las personas transitar este cambio energético que estamos viviendo, este cambio tecnológico brutal que estamos viviendo, desde energías limpias, desde flexibilidad, desde la prestación de servicios, electromovilidad, generación distribuida, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que traducirlo en tarifas y en esquemas que les permiten, les faciliten la vida a las personas, ¿ya? Y en general, nosotros deberíamos tener, porque no lo tenemos al menos acá, incorporar la resiliencia y en general todo el tema de la transición energética en la forma en que planificamos las redes y las llevamos a cabo, partiendo de redes reales y también teniendo una planificación quizás mucho más planificada, valga la redundancia, de cómo podemos llevarla a cabo. Entonces, para cerrar, tenemos un desafío muy grande acá en Chile, desde el mundo de la distribución, pero como dice, como dice el título digamos, de la lámina, es una gran oportunidad para transformar todo este riesgo del cambio climático y la resiliencia en una gran oportunidad para tener mejores redes y mejor calidad. Eso. Gracias. Andrés, muchas gracias. Yo creo que estamos en un momento de cambiar nuestra función objetivo, si podemos utilizar un término matemático de minimización de custos para la maximización de la eficacia y con todas las consecuencias también, porque teremos más costos y el impacto en la tarifa. Bueno, yo voy ahora a presentar a nuestro quinto panelista, que es Jorge Valencia. Jorge es ingeniero civil diplomado en Organización Industrial y Regulación Económica, con especialización en negocios internacionales, que es un MBA. Mais de 27 anos de experiência laboral em companhias líderes e entidades do setor mineiro energético em las áreas de regulação econômica, planeação energética, mercados de energia, evaluação e formulação de projetos energéticos e assessorias de desenvolvimento de negócios. Tem sólidos conhecimentos em planeação energética, regulação econômica dos mercados de energia, gás e combustíveis líquidos, transição energética, comercialização de energéticos, desenvolvimento de negócios energéticos, promoção e desenvolvimento de projetos, planeação de negócios e análises de tendências de mercado. Jorge, é gusto estar aqui contigo. Eu vou, então, ler nossa pergunta. Es la siguiente. El papel de las distribuidoras de energía eléctrica se vuelve más complejo
con la descentralización y los cambios climáticos, requiriendo inversiones significativas. Me gustaría saber cómo Colombia está abordando el reconocimiento del plan de inversiones necesario para promover la flexibilidad y la resiliencia requeridas por el nuevo contexto, y que tienden a ser cada vez más necesarios con el avance de la transición energética. Alexandra, muchas gracias y un saludo muy especial a todos. Gracias por la invitación a Adelat y pues a todo el grupo que ha estado en la coordinación de este webinar. Por supuesto a todos los panelistas que nos acompañan. A ver, Colombia cambió la regulación de la distribución de energía hace un poco más de 5 años. De hecho, estamos a puertas de empezar un proceso de revisión de esa metodología tarifaria, pero ahí hubo un cambio importante en donde se le dio un poco más de libertad a las empresas en la formulación de sus planes de inversiones, pero como lo señala Andrés en su intervención, seguimos pensando en calidad del servicio, seguimos pensando en confiabilidad, pero nos olvidamos de un elemento esencial, que es cómo darle más flexibilidad a las empresas para poder tomar decisiones en eventos extremos. Y aquí me quiero referir no solamente con eventos extremos a los eventos climáticos. Por supuesto, en Colombia también tenemos un efecto muy importante del cambio climático. En este momento, por ejemplo, estamos con una sequía importante originada pues, en el fenómeno del Niño, pero sucede algo bien particular, y es que cuando llegan las lluvias, nuestra topografía es muy propensa a que se presenten grandes movimientos de masa, deslizamientos de tierra y demás, que nos originan grandes tragedias. Pues nada menos, la semana pasada estábamos lamentando en el país una avalancha que dio cuenta de casi 40 personas muertas en el departamento del Chocó. Entonces tenemos regiones del país, en nuestra región andina montañosa, que es además una de las más pobladas, tenemos una gran incidencia del cambio climático, a que cuando pasamos de los eventos extremos secos a lluvias muy fuertes, porque eso es lo que nos está generando el cambio climático en Colombia, pasar de sequías intensas a lluvias muy fuertes, eso con nuestra topografía nos genera dificultades adicionales en términos de movimientos de masa y demás. No solamente entonces las inundaciones en algunas ciudades, sino y todos los problemas que han mencionado, sino este tipo de problemas adicional por la topografía colombiana. ¿Qué pasa entonces? Las empresas, bueno, y además sumémosle a esto todo el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, tanto como recursos energéticos distribuidos, como la electrificación de la demanda. Lo mencionaba en una de las presentaciones, que cada vez estamos exigiéndole más a la red, y red que no estaba diseñada para este tipo de cargas, por ejemplo, de sistemas de carga rápida de vehículos eléctricos, o este tipo de soluciones que el diario vivir exige a las empresas de distribución que ofrezcan esas soluciones. Bueno, esos elementos son muy importantes, pero hay un elemento que debemos recordar y que es muy importante para el tema que voy a plantear, que es la pandemia. Yo quiero recordar la pandemia porque la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, y a los reguladores nos dejó muchísimas más enseñanzas. ¿A qué traigo con esto? Que cada vez la regulación tiene que ser más flexible. Cada vez estamos enfrentados a fenómenos más extremos desde el punto de vista climático, huracanes más frecuentes y más fuertes en las zonas donde hay huracanes. Nosotros también tenemos en algunas zonas del país la incidencia de huracanes y tormentas tropicales importantes en el norte, principalmente en la región Caribe, y tenemos incidencia de otro tipo de fenómenos climáticos que nos enfrentan a situaciones en donde las empresas deben reaccionar rápidamente, y donde el regulador debe darles una flexibilidad para que efectivamente, cuando se presenten este tipo de situaciones, puedan acometer soluciones sin que se vean afectadas económica y financieramente. ¿Esto por qué lo señalo? Porque, como bien lo señala Andrés,
Nuestra regulación está muy enfocada a eficiencia en costos, a que cada año tienen que bajar los gastos de operación y mantenimiento, a que tenemos que implementar soluciones que bajen y bajen y bajen costos. La regulación por incentivos que aplica a muchos países, el incentivo siempre es vuélvase más eficiente, cada vez una mayor productividad, pero nos olvidamos de que a veces las empresas de un año a otro tienen que enfrentar situaciones que hacen mucho más compleja su operación y que le suben los costos. Entonces, tenemos que tener algún elemento previsto en la regulación para que cuando esas situaciones se den, efectivamente la regulación también les permita a las empresas poder afrontarlos de manera adecuada. Sí, por supuesto, hay que seguir pensando en que el usuario, como mencionaban, pues la tarifa del usuario tampoco se puede subir indiscriminadamente. Un elemento importante que nos trae, que ha sido un reto en los países donde ha habido penetración fuerte de recursos energéticos distribuidos, es quién paga la red, porque tenemos cada vez más demanda que se está saliendo del sistema, que está siendo autoabastecida, con soluciones, por ejemplo, solares fotovoltaicas en los países que tienen un buen recurso solar, y este tipo de soluciones pues son muy buenas para quien las puede implementar, pero el costo de la red lo tiene que asumir alguien. Y eso también tenemos que tener ese equilibrio, tenemos que tener esa forma de poder solventar el costo de la red, que además, como mencionaba, cada vez se le exige más a la red en cuanto a respuesta por la electrificación de la economía, por la movilidad eléctrica y por otras soluciones pues que tenemos, que necesitamos, y entonces es una red que tiene que ser más robusta, que tiene que ser más flexible, que se tiene que adaptar más fácil a todas estas condiciones climáticas, pero que por otro lado la tarifa se va a ver afectada porque la demanda ante estas tecnologías que están llegando y que ofrecen unas soluciones diferentes a los usuarios, pues también se ve afectada y no crece al ritmo que debería crecer, o incluso puede llegar en algunos mercados a decrecer, lo cual implica que cada vez menos demanda va a pagar esa red que debe estar mucho más robusta. Entonces, esto los reguladores lo tienen que pensar muy en esta línea. No sé, digamos que todos estos elementos deben incorporarse de alguna manera en las metodologías tarifarias. Es una tarea ardua para el regulador, porque pues se tiene que seguir dando señales de mejora a las empresas, pero que ser conscientes de que cada vez más se presentan estas situaciones que, pues para que las personas podamos seguir contando con un servicio de calidad y siempre estar disponible ese servicio, pues tenemos que reconocerle a las empresas las inversiones y sobre todo la incorporación de tecnologías que le otorguen beneficios de otra índole que no son cuantificables fácilmente, en cuántos kilovatios va a servir, o cuánta demanda adicional se va a atender, que es la metodología tradicional de evaluar inversiones, sino que tenemos que pensar también en soluciones tecnológicas a partir de la digitalización de la red y de muchas otras tecnologías que se están incorporando a las redes, pero que muchas veces las metodologías no las valoran adecuadamente porque no agregan o sea, no permiten atender una demanda adicional, o no permiten digamos, cumplir con uno de los criterios tradicionales para evaluar inversiones. Y lo que tenemos que pensar es en que hoy están llegando muchas tecnologías que nos permiten reaccionar más rápido, que nos permiten incorporar soluciones técnicas más rápidamente en la red, y hoy, por supuesto, que nos permiten planear más eficientemente. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo también como un elemento a la hora de decidir inversiones, de manera que las empresas puedan construir esa red más robusta, pero más flexible. Muchas gracias, Jorge. Es un dilema realmente que tenemos ahora. E hay una pregunta que está muy relacionada con tu charla. Yo voy a hacer, y pido que Andrés responda, pero también tú y Ricardo, si quieres hacer un comentario también. La pregunta es la siguiente.
el cambio de la regulación para mejorar la resiliencia de las redes seguramente traerá aparejado un incremento de los costos del servicio y, por lo tanto, de las tarifas. Como entiende que debe concretizar-se a la sociedad sobre este tema? Es es una muy buena pregunta y es una pregunta que viene siempre acompañada de los desafíos. Es decir, cada vez, porque esto aplica también la pregunta que se ha hecho, también aplica también para el tema de la transición energética. ¿Ah? Queremos generación distribuida, queremos redes más robustas, más resilientes, más adaptables, sí, un poco el dilema de la tarifa que mencionaba. ¿Ya? Entonces, aquí es donde tenemos que poner toda la inteligencia regulatoria para mitigar los efectos. ¿Ya? Nosotros tenemos una mayor electrificación de los consumos. Una mayor electrificación significa que podemos eventualmente prorratear los mayores costos de lo que significa el desarrollo de las redes en más personas si tenemos un mayor grado de electrificación y también hablemos de sustitución de energía. Entonces, ese es un análisis que es un desafío por desarrollar en cada uno de los países y que tenemos que enfrentar, ¿ya? Entonces, lo que quiero tratar de decir es que hay un incremento, a primera vista sí, sube, pero también podemos encontrar un efecto en el cual podamos mitigar, económicamente podamos mitigar ese impacto, por un concepto de mayor volumen y mayor electrificación, ¿ya? Y yo creo que la pregunta tenía una arista de comunicacional, es decir, cómo podemos concientizar a las personas, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos desde todos los agentes del sector. Estamos hablando desde las instituciones, los ministerios, los órganos reguladores, en cuanto a la definición de las políticas públicas, ¿ya? También desde las empresas, ¿ya? Y también principalmente desde nuestra posición como gremio. ¿Ya? Tenemos que hacer ver que efectivamente los beneficios que trae una mayor resiliencia están muy por sobre el eventual incremento que eso pueda significar. Entonces, más que ir al tema de mayor costo, la pregunta es ¿cómo mejora mi vida? ¿Ah? ¿Cómo mejora mi calidad de vida? Como persona, como ciudadano, ¿no es cierto? Como habitante de una ciudad o habitante de un campo, ¿ya? En la medida que tenemos acceso, ¿no es cierto? Y que podemos tener redes con mejor resiliencia. Solo para terminar, voy a poner un ejemplo muy concreto. Después de la pandemia, en Chile al menos ha habido un fenómeno muy grande que creo que también ha sido mundial, de personas que por el teletrabajo se van a vivir fuera de las ciudades. Entonces, hoy día hay un desafío gigantesco en las redes para poder reforzar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tanto de las comunicaciones como de la provisión del servicio de electricidad, de los servicios en zonas que antes no llegaba. ¿Mejora la calidad de la vida de las personas? Por supuesto, son personas que a lo mejor tienen la posibilidad de teletrabajar, de tener una mejor vida, una vida como la que a lo mejor siempre ansiaron tener, y nuestro desafío es poder hacerles llegar a esas personas estos beneficios. Lo mismo también en el otro eje de la moneda para las personas más vulnerables, también, porque puedan acceder a mejores servicios, a una mejor conectividad, una mejor calidad de suministro. Sin duda eso también es un camino y tenemos que concientizar en estos beneficios en todas sus dimensiones y en todos sus ejes. Muchas gracias, André. Bom, Alessandra, sem dúvida é desafio, mas como o Andrés colocou na situação do Chile, que é bem parecida com o Brasil, o nosso modelo regulatório ele foi muito bem sucedido nos últimos 30 anos, para que essa lógica de que o investimento que é feito ele é inserido na tarifa e eu expando para cada vez mais pessoas que aumentam a receita. Então, isso é um modelo que funcionou muito bem, mas hoje a gente já tem 99,8% da população atendida. Então, o desafio começa a mudar. Mas eu enxergo, por outro lado, que não há necessariamente essa correlação, esse investimento que aumenta a tarifa, né? Esse processo de modernização, ele tem muito espaço
né, para um investimento que reduz custo operacional e que, portanto, uma coisa acaba compensando a outra, né? O grande desafio do regulador, né, é essa análise de custo-benefício, que, ao mesmo tempo em que se preocupa, né, de evitar um impacto para a tarifa desnecessário para o consumidor, também não crie barreiras desnecessárias para que essa modernização traga vantagens, melhoria de qualidade que vai ser benéfico para a sociedade como um todo. Mas mesmo nesses primeiros estudos que a gente faz e identificação de estudos já existentes, a gente tem encontrado achados muito interessantes, né, de melhorias de padrões de construções, algumas alterações até pequenas, que, na verdade, podem reduzir o custo para evitar, como aconteceu agora em São Paulo, com quedas de árvore, que demandaram uma reconstrução, não é religamento, reconstrução de 140 quilômetros de rede, né? Então, a gente vê mudanças em investimentos que impedem, por exemplo, que uma queda de árvore derrube o poste. Então, na verdade, eu faço sim um investimento, mas eu também evito que, quando situações extremas aconteçam, eu tenha que fazer uma reconstrução completa da rede. Mas eu fico especialmente esperançoso, e também reforço o que diz o Andrés, porque uma chave também para evitar que esses investimentos em modernização impactem a tarifa é justamente esse aumento da eletrificação da economia, né? Então, a gente vai encontrar aí novos espaços, novos mercados, novas receitas, né, que, de alguma maneira, ajudam a equilibrar essa conta. Porque o que a gente percebe, e essa é a grande lição que a gente tirou de 2023, o consumidor é cada vez mais exigente e o consumidor é cada vez mais impaciente, né? Aquilo que no passado era tolerável, hoje não é mais. Então, o nível de qualidade que era aceitável no passado, até por conta da tecnologia, hoje a gente é extremamente dependente de energia e energia de qualidade, né? O que era aceitável no passado, hoje não é mais. Então, é um grande desafio para as distribuidoras, para as utilities, em todos os elementos, tanto em qualidade de atendimento, de call center, de aplicativos, de tudo, né? O consumidor é mais exigente hoje e a gente precisa estar adaptado a isso, e o requisito de qualidade hoje é maior e, portanto, é necessário, sim, que se busquem esses investimentos para melhorar a qualidade, melhorar a resiliência, melhorar o tempo de resposta. E eu tenho a convicção que a gente, junto com o regulador, encontra esse caminho de custo-benefício em que esse investimento não necessariamente vai onerar significativamente a tarifa dos consumidores. Muito obrigada, Ricardo. Muitas graças, Andrés. Esta pergunta foi hecha por Cláudio Bulácio, que é nosso gerente de regulação de ADERA. Muitas graças, Cláudio, também. E, Ricardo, tem uma pergunta aqui para você, direcionada, se já existe algum projeto ou estudo de microrede no Brasil e quais seriam as barreiras? A gente tem alguns estudos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento de microrredes, né? E a ANEEL lançou um projeto de sandbox tarifários, né, há 2 anos, e, inclusive, o Instituto Abrad, né, que é o nosso braço mais institucional, assim, de estudos, né, ele foi selecionado para fazer o projeto de governança desses sandbox tarifários. E nesses sandbox tarifários, a ideia é justamente estudar novas modalidades tarifárias, e um desses espaços é justamente o das microrredes. Não é que há barreiras regulatórias, é mais do que isso, não tem qualquer espaço regulatório para que isso se desenvolva. A gente vai precisar construir do zero, né?
Mas não é simplesmente buscar experiências de outros países e tentar adaptar aqui. A gente vai ter que procurar o que funciona melhor para o modelo brasileiro, para o consumidor brasileiro, para a nossa estrutura. Então, a ideia do Sandbox é testar esses modelos em estados diferentes, em tamanhos diferentes, para a gente encontrar qual vai ser o melhor formato para essas micro-redes, mas, naturalmente, não apenas isso, mas integração de recursos energéticos distribuídos como um todo. Obrigada, Ricardo. Realmente, os sandbox regulatórios eles vão ajudar muito nesse tema, né? E, bom, nós já estamos chegando ao final.